Fala pessoal, tudo bem com vocês? O Luan se tornou um verdadeiro problema para o Corinthians. O clube está tentando negociá-lo, não consegue interessados e você vai saber os motivos. O que fazer? Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos! A Gazeta Esportiva trouxe uma notícia no começo dessa semana falando sobre a situação do meia Luan no Corinthians. Mais ou menos indo ao encontro da informação que eu tinha trazido na semana passada, de que já era um objetivo do clube em negociar o jogador, apesar do discurso externo, de que ele é um trabalhador, de que o clube ainda aposta nele, de que ele pode ser aproveitado, de que ele tem qualidade técnica, aquela coisa toda. Não é o que acontece internamente. Nos bastidores do clube há uma preocupação realmente muito grande com o destino do jogador e que, segundo a Gazeta, essa informação eu não tinha, o Luan não pretende abrir mão. Porque o que acontece? Quando você assina um contrato longo, e o Luan tem mais 2 anos de contrato até o fim de 2023, com um alto salário, para o jogador sair do clube e se transferir para outra equipe, ele vai ter que ganhar a mesma coisa, né? Porque não vai querer perder dinheiro. Então tudo isso tem que ser combinado, tudo isso tem que ser muito bem acordado, porque não vai ser interessante para o jogador abrir mão de uma quantia salarial. É mais fácil, claro, se ele tiver outros objetivos esportivos, como a gente já viu em vários casos, tudo bem. Agora, para o jogador que está recebendo o dele certinho todo mês, por que ele vai querer sair para ganhar menos? A menos que ele tenha uma motivação esportiva. Isso pode acontecer, mas não é o caso. Segundo apurou a Gazeta, o Luan não pretende abrir mão disso. Então, para ele se transferir, tem que ser um clube que ele acha interessante e também que consiga fazer com que o clube pagando uma parte, o Corinthians outra, enfim, que ele não diminua o seu salário, que é um dos mais altos do elenco. Vamos lembrar, né? O Corinthians pagou mais do que a gente imaginava pelo Luan. É sempre bom relembrar essa história. O Corinthians anunciou uma compra na época de 20 a 22 milhões de reais junto ao Grêmio e depois no balanço divulgado no ano seguinte, o Corinthians teve que corrigir essa informação, dizendo que o custo operacional envolvendo luvas e também comissão de empresários chegou a quase 30 milhões, 28,9 por 50% dos direitos. Ou seja, o Luan custou muito mais caro do que se imaginava. Se fosse 20 milhões por 100%, já seria caro. Agora, nessa correção do balanço, foi para quase 30 milhões por 50%. O Luan custou muito dinheiro ao Corinthians e é um jogador que o custo-benefício dele é terrível, porque ele custa tudo isso, ele custou tudo isso, ele custa mensalmente e ele não joga. Ele não joga, ele tem 6 jogos como titular em 38 rodadas no Campeonato Brasileiro. E não dá nem para dizer que o Silvinho está equivocado. Eu aqui bati muito no Silvinho por utilizar menos o Luan, mas em todos os momentos em que ele foi titular, ele não aproveitou. E outra, né, o Corinthians se reforçou justamente nesse setor. Além do Giuliano, do Renato Augusto, do Paulinho, que chegou agora, ainda tem o Duqueiroz, que assumiu a função ali e foi super bem. Então, assim, o Luan realmente não vai ter espaço nesse time. E ele vai continuar sentado no banco, treinando sentado no banco, ganhando a fortuna que ele ganha por mês, tendo onerado o clube pelo investimento que foi feito, e fazer o quê? O Corinthians vai ter que encontrar um parceiro, mas muito legal mesmo, para bancar o salário do Luan e, né, mesmo que seja de graça, mesmo que o Corinthians queira apenas se livrar do salário por empréstimo, né, mas que o clube arque com todo o seu salário. No Brasil não vai achar. Já falei, o Goiás sondou lá, quis pagar a metade e a metade saiu caro. A metade saiu caro para um clube como o Goiás. Então, para vocês terem uma ideia da dificuldade, pode ser uma troca daqui a pouco com algum outro jogador num grande clube brasileiro, como no São Paulo, no Palmeiras, não sei. Mas também é difícil, né, você negociar com o rival. Tem que ter muita... Bom, já aconteceu, né? Pato e Jadson, o exemplo mais bem sucedido, inclusive, né, de trocas, porque o Jadson foi multicampeão aí pelo Corinthians e o Pato se tornou um cara muito bem quisto aí pela torcida do São Paulo, fez alguns golzinhos lá, jogou bem e tudo mais, criou uma identificação. Não ganhou títulos e tal, mas numa fase que o São Paulo também não está ganhando títulos, então fica difícil a gente cobrar isso do Pato. Mas o Pato foi bem no São Paulo e o Jadson muito bem no Corinthians. Não sei, daqui a pouco pode ser uma solução, mas é um problema a ser resolvido, porque o jogador vai ficar ali dentro, se ele não jogar, ele não se valoriza, ele não atrai interesse de ninguém, vai continuar custando muito caro e
e o clube não consegue negociá-lo de alguma forma. Os empresários vão ter que agir para daqui a pouco descobrir um clube de segunda linha da Europa, algum clube chinês, árabe, sei lá, que tope pelo histórico dele, ainda apostar e investir no jogador. E tem uma outra solução, uma outra, digamos, alternativa, que essa eu acho bem mais complicada. É ele ficar e dar certo no Corinthians. E aí, alguém acredita? Eu que sou um fã declarado do Luan, gostaria dele no Grêmio, gostaria que ele voltasse ao Grêmio, acho que, sei lá, daqui a pouco, ele, pelo carinho que a torcida tem por ele, né, ele pudesse readquirir o bom futebol. Ele já estava, quando ele sai do Grêmio, ele já estava numa fase descendente, mas também por conta de uma lesão, de uma fascite plantar, problemas extracampo, ele ficou muito chateado em não ir para a Copa em 2018, depois de ter ido muito bem nas Olimpíadas em 16, ter sido o rei da América em 17, ele não vai para a Copa em 2018, o futebol dele cai, ele começa a desfocar de outras coisas. No Corinthians as informações é que ele contratou todo um staff psicológico, técnico, nutricional, físico, para poder melhorar e recuperar esse tempo perdido, né, fisicamente, né, um jogador que não parece estar fora de forma, mas a gente vê que a intensidade dele pode ser por característica, mas também eu acho que fisicamente ele caiu muito, né, ele não consegue ter a mesma intensidade de jogo, enquanto que contra o Lanús, né, surgiu até um meme, né, ele entrava driblando a defesa inteira na final da Libertadores contra o Grêmio, por exemplo, no Campeonato Brasileiro, ele deu uma arrancada e, sabe... E ali muita gente disse que ele quis ajudar o Grêmio, eu acho que ele foi o que ele sempre foi no Corinthians, né? Um jogador muito travado, que no Grêmio sempre fez a bola andar, os jogadores, os companheiros correr, no Corinthians ele não consegue, ele trava o jogo, ele amarra o jogo, e qualidade técnica com a bola no pé a gente sabe que ele tem, mas também falta confiança, falta sequência, enfim, uma série de coisas que fazem com que o Luan não consiga dar certo no Corinthians, e tinha tudo para isso, né? Ele já chega identificado, com fotos vazadas, ele vestindo a camisa do clube no Mundial de 2012, torcendo, queria muito jogar no Corinthians, chega com peso de ouro e tudo mais, o camisa 7 e nunca consegue jogar. Então acho que a gente precisa concluir que ele não deu certo. Agora, a partir disso, um cara com contrato, você faz o quê? Que problema, que pepino tem a diretoria do Corinthians para resolver com o Luan em mais uma temporada? Eu vou perguntar para vocês, o que vocês fariam? Tem alguma solução mágica aí? Que aí a rapaziada do Corinthians assiste muitos vídeos aqui, quem sabe, né? A gente não consegue vender uma solução para eles. Comenta aqui, quero ouvir vocês. Inscreva-se no canal e eu volto na próxima. Tchau!